Posso viver para a sua glória. Este será o título da nossa 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Eu já estou aqui para que nós possamos continuar estudando juntos esta revista em que nós estamos falando sobre o que Cristo fez por nós e a respeito do que nós podemos fazer pelo reino dele. E hoje nós iremos falar sobre viver para a glória de Deus. O que seria viver para a glória de Deus? Esta é uma das perguntas que você pode começar fazendo para os seus juvenis logo na abertura da aula, para que eles possam refletir, afinal, o que significa viver para a glória de Deus, fazer algo para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus? O que seria trabalhar ou fazer algo para essa glória de Deus? Bom, nós temos então toda essa aula para estudarmos a respeito desse tema tão importante na vida de um cristão, juntamente com os nossos juvenis. Nossa lição está programada para ser ministrada no próximo domingo, dia 18 de junho. Nós teremos como versículo-chave 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 39 até os 52. Vamos ler juntos? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, em espírito cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. Desceu com eles e foi para Jerusalém, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Nós temos aqui uma leitura tão linda que Lucas vai nos falar a respeito do crescimento de Jesus. Entre a adolescência e a vida adulta de Jesus, todo o relato que nós temos está contido nestes versículos que nós acabamos de ler. É aqui que nós entendemos quem era Jesus na adolescência, que ele cumpriu todos os requisitos da lei. Aos 12 anos, o menino judeu passava por uma cerimônia, o Bar Mitzvah, onde ele se tornava parte da lei, parte daquela cultura. Então nós vemos aqui Jesus cumprindo a lei. Depois ele vai dizer: eu vim para cumprir a lei, e ele realmente cumpriu essa lei. Nós não temos mais nenhum outro relato a respeito do que fez Jesus ao longo de sua adolescência. Depois nós só vamos saber que ele aprendeu a profissão de seu pai, que o seu pai veio a falecer e que muito provavelmente ele assumiu a responsabilidade pela casa, enquanto a sua mãe criava os outros filhos que eles tinham, né? No caso José e Maria, porque nós sabemos que Jesus teve outros irmãos, né? 1, 2, 3. Porque através dos evangelhos nós sabemos que Jesus não foi o filho único de Maria e José, eles tiveram outros filhos. Então este relato, que parece algo tão simples, né? Falando a respeito de Jesus no templo, é tudo que nós temos a respeito da adolescência e até a vida adulta de Jesus, até iniciar o ministério terreno dele. Tudo que nós sabemos a respeito de Jesus está contido aqui. Por isso nós precisamos ler com tanta atenção. É Lucas quem vai nos falar um pouquinho ali da adolescência do mestre, do que ele fez neste período. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, compreender que a obediência glorifica a Deus. Segundo, explicar que é preciso viver a liberdade cristã com sabedoria. E terceiro, afirmar que precisamos usar palavras que glorifiquem a Deus. Primeiro tópico, a obediência que glorifica a Deus. Primeiro subtópico, um filho obediente.
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Maria e José eram obedientes às leis de Deus. Quando Jesus era uma adolescente, com 12 anos, ele acompanhou seus pais até Jerusalém para a festa. Depois de terminada a celebração, as famílias estavam retornando para suas casas. Todos viajavam juntos e os pais de Jesus pensaram que ele estivesse com os amigos e familiares, né? Porém, quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, não estava junto ali dos viajantes, eles retornaram para Jerusalém e começaram a procurá-lo por toda a parte, até que ele foi encontrado no templo, junto com os doutores da lei, onde todos ficaram admirados com a sabedoria que possuía Jesus. Então aqui nós temos este breve episódio relatado por Lucas do que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade, quando ele estava ali se tornando parte da lei, quando ele passou a ser considerado um homem ali na cultura de Israel e deixou todos os doutores da lei boquiabertos com o seu conhecimento. Os seus pais não entenderam muito bem, como nós lemos aqui no início da aula, porque Jesus estava lá. Maria e José sabiam tudo que permeava a vida de Jesus por conta das profecias que eles haviam recebido. Eles passaram muitos anos no Egito por conta, né, de estarem fugindo para proteger a vida de Jesus. Então eles sabiam o que significava Jesus, mas eles não tinham clareza a respeito de como se daria esse ministério. Portanto, eles ainda não estavam preparados para ver Jesus executando o seu ministério terreno como filho de Deus. Então eles chegam, filho, por que você fez isso conosco? Foi uma pergunta de Maria, uma pergunta esperada. Qualquer pai, qualquer mãe que estava procurando o seu filho perguntaria a mesma coisa. Mas Jesus olha para ela e vai dizer, eu estava cuidando das coisas de meu pai. Eu imagino que naquele momento Maria e José se lembraram das palavras do anjo que os visitara 12 anos antes, né, quase 13 anos antes, quando Maria vai ficar grávida do Filho de Deus de maneira milagrosa, sem a presença de um homem, através da virtude do Espírito Santo que desceu sobre ela. Eu imagino que eles se lembraram, o pai dele é o nosso Deus. Então é lindo olhar para esse texto e perceber que, independentemente ali da sua vida, do seu crescimento, do que estava acontecendo de forma natural na vida de Jesus, a missão dele em nenhum momento foi esquecida. Ele veio a este mundo para se tornar o nosso Salvador, o meu e o seu Salvador, que daria a vida por nós, que nos resgataria de uma condição eterna de pecadores. Segundo subtópico, como homem, Jesus viveu de forma sábia e inteligente. O Filho de Deus voltou para casa em Nazaré com seus pais e foi obediente a eles, até que se tornou adulto e independente. Já aprendemos que o Salvador tinha duas naturezas, a humana e a divina. Como homem, ele viveu uma vida normal, foi a festas, teve amigos, porém Jesus viveu de forma sábia e inteligente. Ele obedeceu a seus pais e desceu com eles e foi para Nazaré, e ele era a eles sujeito. A palavra sujeito na Bíblia está ligada à obediência, né? Está ligada à submissão. Jesus estava sujeito aos seus pais, ele só tinha 12 anos, e ele ainda dependia dos seus pais e ele se sujeitava a eles, ou seja, ele obedecia a José e a Maria. Também cumpriu em tudo a vontade de Deus, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade de meu Pai. João 6,38. Tal verdade nos mostra que, sem obediência a Deus, aos pais e às autoridades, não tem como glorificar o nome do Senhor. Viver com sabedoria é temer a Deus, é obedecer aos seus mandamentos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10, e da vida feliz. Quem respeita a Deus vive todas as fases da vida de modo a agradá-lo e a glorificar o nome de Deus. A obediência a Deus é uma forma de glorificação ao nome dele, uma forma de exaltação ao nome dele. E nós sabemos que obedecer a Deus inclui algumas outras obediências. Porque nós obedecemos a Deus, porque nós o tememos, porque nós respeitamos as leis do Senhor, nós também abraçamos um outro conjunto de obediências. Porque nós não tememos só, eu só temo a Deus, eu só falo com Deus, eu só quero Deus. Calma, nós estamos inseridos na vida humana por um motivo. O Senhor deseja que nós nos relacionemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Ninguém vem ao mundo para não se relacionar com ninguém. Sabe, eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou ser uma pessoa que fica sozinha. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a relação, para o relacionamento, para criar, estabelecer alianças, relacionamentos. Tanto é que todo bebê
é inserido em uma família desde que ele é fecundado. Ele tem ali uma mamãe, um papai, porque nós precisamos nos relacionarmos. Então, quando nós obedecemos a Cristo, todos os nossos relacionamentos passam a precisar glorificar a Deus. Então, meu relacionamento com os meus pais, ele é estabelecido pelo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o cristianismo, ele não é um adendo na nossa vida. A nossa fé, ela não pode ser um detalhe na nossa existência, ela tem que ser o tudo da nossa existência. A nossa fé tem que determinar a forma com que nós falamos, a forma com que nós obedecemos. Então, eu obedeço aos meus pais porque isso é bom, porque isso é o que se deve esperar de um filho para com seus pais, mas, como cristãos, principalmente porque essa é a vontade de Deus. E porque obedecer aos meus pais é uma forma de glorificar a Deus. Jesus foi obediente aos pais dele, porque ele veio para cumprir a lei. E nós também. Nós precisamos obedecer aos nossos pais. É um mandamento do Senhor. Obedecer, honrar os nossos pais. Enquanto somos crianças, adolescentes, estamos morando juntamente com os nossos pais, debaixo do teto que é de ordem deles, que é do cuidado deles, nós devemos obediência a estes pais. Quando nós nos tornamos adultos, quando nós nos casamos, quando nós iniciamos a nossa própria vida, aí nós continuamos devendo honra aos nossos pais, não mais obediência, tá? A obediência aos nossos pais, ela é devida, é o esperado, nós honramos a Deus obedecendo aos nossos pais enquanto somos ou estamos submissos a eles, ou seja, enquanto nós ainda não atingimos a maioridade e não alcançamos uma independência. Mas, além da obediência aos pais, nós também temos outro tipo de obediência, não é mesmo? Obediência às autoridades que estão sobre nós. Quando você está na sala de aula, você precisa obedecer ao seu professor. Quando você está na casa dos seus avós, você precisa obedecer aos seus avós. Quando os nossos juvenis estão fora de casa, sendo cuidados ali por pessoas responsáveis, eles devem obediência a essas autoridades que estão sobre eles. Então, não obedecer não é uma opção para quem é filho de Deus, para quem teme ao Senhor e para quem deseja viver uma vida que honra e glorifica o nome do Senhor. Ah, mas eu não gosto daquilo que meu pai me falou. Não, os juvenis, eles estão numa fase, 15, 16, 17 anos de idade, em que entra muito conflito ali com os pais, porque as opiniões vão de encontro, né? E quando a gente fala de encontro, elas se chocam, né? Então, assim, o juvenil, né? Ele quer sair para ir para um lugar que os pais não querem. Então ele fala, eu quero ir. Aí os pais falam, não é para ir. E aí, ali nós temos um atrito, né? Há um choque de ideias, de opiniões, de informações, e tudo isso precisa ser... É normal que aconteça, mas precisa ser bem gerido, sabendo que a palavra dos pais é a final. A gente pode desejar outras coisas. Eu me lembro, quando eu tinha 15, 16, 17 anos de idade, eu queria fazer outras coisas que os meus pais não autorizavam, e por mais que eu rateasse, esperneasse, tentasse fazer com que a minha vontade se prevalecesse, a palavra final sempre era dos meus pais. Então os nossos juvenis precisam aprender nesta lição que obedecer aos pais é uma forma de honra. É uma forma de glorificação ao nome de Deus. E é por isso que nós, mais do que, porque é bom, porque é moral, porque é correto, nós obedecemos aos nossos pais, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Terceiro não, né? Segundo tópico, vivendo a liberdade cristã com sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ensinou uma importante lição. Quer no comer, quer no beber e em tudo o que fizermos, o nosso alvo deve ser a glória de Deus. Como crentes, nosso propósito neste mundo é agradar ao Pai Celeste e glorificar o seu nome. O Senhor Jesus Cristo nos libertou do jugo do pecado, nos deu uma nova vida e hoje nós somos livres. Contudo, a nossa liberdade não é para fazer o que bem entendermos. Também não podemos usar da nossa liberdade para ofender a ninguém, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas nos são lícitas, ou seja, válidas, mas nem todas elas nos convêm. E olha essa expressão, eu grifei ela porque eu achei muito importante. Você é livre, vírgula, menos para pecar. Nós todos somos livres, vírgula, menos para pecar. Jesus nos resgatou para a liberdade, menos para pecar. O desejo de Deus é que, com a liberdade que recebemos de Cristo na cruz por meio do sacrifício vicário do nosso Senhor, é que a gente possa escolher não pecar. O desejo de Deus é que a gente escolha viver para a glória dele, que a gente escolha atitudes que o honram, que a gente escolha aquilo que vai exaltar o nome de Deus na terra. Ou seja,
O mundo está indo na contramão do que a palavra de Deus nos diz, não é verdade? O mundo nos diz que a gente pode fazer o que a gente quiser. O mundo nos fala que nós podemos ser quem nós quisermos. O mundo fala que o juvenil tem que experimentar. Experimentar tudo. Tudo que ele quiser. Ah, eu não sei se eu gosto de meninos ou meninas, sendo menino ou menina, enfim. Eu preciso experimentar. É o que o mundo nos diz. É o que as séries nos dizem. É o que os filmes nos contam. É o que os livros nos mostram. Eu nunca vi tanto livro que tem o objetivo de sexualizar, né, o leitor, ser escrito e ser tão bem votado a ponto de se transformar em um best-seller como nós temos na nossa geração. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. O pecado superabundou na humanidade. Nós nunca, como igreja, tivemos os valores tão afrontados e tão questionados. Sabe por quê? Porque por muitos anos os valores cristãos, da moral, dos bons costumes, foram confrontados, mas quem confrontava tinha um ar de eu sei que eu estou errado. É pecado mesmo, mas eu vou fazer mesmo sabendo que é pecado. Hoje não. Hoje o inimigo tem a sutileza de nos atacar, de nos atingir, mas de querer que a gente permaneça cristão. Cristão. Muitas aspas. Sabe, é assim, ai, eu posso fazer o que eu quiser e continuar crente. Eu vivo a minha vida, eu tenho os meus desejos, eu mato, né, os meus desejos, eu alimento aos meus desejos e continuo crente. Continuo indo para a igreja, participando da ceia, do culto dos adolescentes, do grupo dos adolescentes, dos jovens. Mas eu tenho os meus desejos. Eu tenho a minha vida secular. Sabe? Final de semana eu vou para a igreja, mas durante a semana faço o que me convém. Esse tipo de evangelho que alcançou as nossas igrejas, que está invadindo os nossos adolescentes, o ministério de adolescentes e de jovens da nossa igreja no Brasil, é muito destrutivo. É corrosivo, porque ele nos consome por dentro. Hoje o inimigo ataca a identidade do nosso juvenil. Ele fala, você não é mesmo um homem. Você não precisa ser só homem. Sabe, você pode ter o sexo biológico masculino e ser outra coisa. E ter desejos por, sabe, outra espécie que não seja só a feminina. É isso que o inimigo diz hoje para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. É isso que ele coloca na cabeça dos nossos juvenis. O ataque nunca foi tão frontal porque hoje ele ataca a identidade. Aí o juvenil ele fica tão perdido na identidade dele que ele nem percebe mais, sabe? Ele nem se questiona mais quem é Deus, será que tá certo esse mandamento, será que não tá, será que eu sigo, será que eu não? Não, ele não consegue passar da questão quem sou eu. Se eu gosto de A ou se eu gosto de B, se já provei A, se já provei B. Percebe que enquanto os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo engolidos pelas questões da sexualidade, todos os outros questionamentos vão sendo abandonados. E a guerra é vencida no início. Porque quando um ser humano perde o entendimento de qual é a vontade de Deus para a vida dele, no quesito sexo biológico, quando um ser humano não sabe o que fazer para glorificar a Deus com o seu sexo biológico, ele já perdeu a guerra. Porque o primeiro desejo de Deus para nós, a primeira vontade de Deus para nossas vidas é que a gente o glorifique sendo quem ele nos fez para ser. Não são nossos pais que escolhem o nosso sexo. Ah, é menino, é menina. Não, é Deus. Deus quem escolhe. Aí Deus envia um menino para a terra. Esse menino é seduzido pelas ideias de se transformar em uma menina. Aí Deus envia uma menina e ela é seduzida pela ideia de que ela não precisa ser só menina, ela pode ser outras coisas. E esse pensamento tem destruído a fé dos nossos juvenis. A gente ouve e fala, nossa, o que aconteceu? Estava aqui dentro da igreja ontem, agora já é uma pessoa completamente diferente. Pois é, estava dentro da igreja, mas como? De que forma? De que jeito? Oh, aleluias! Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça refletir a respeito do que significa uma vida em que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
A liberdade que Cristo nos garantiu lá na cruz, lá no Calvário, não é para que nós sejamos quem nós quisermos ser. Não é para que nós façamos o que bem entendermos. A liberdade que Cristo nos conquistou, nos deu lá na cruz, essa redenção, essa justificação, tem como objetivo que a gente possa glorificar o nome dele por escolha. O Senhor deseja que nós possamos, diante da liberdade que ele nos deu, escolher viver com ele, viver para ele e glorificar o nome dele, mesmo num mundo que faz tudo que a palavra dele diz para não fazer. O desejo do Senhor é que a gente o glorifique andando na contramão. O mundo diz que é para ir por aqui, pois eu vou por aqui, porque a palavra me diz que por aqui é melhor. Terceiro tópico, palavras que glorificam a Deus. Nós iremos falar agora neste tópico a respeito da língua. Esse órgão que não é tão grande, mas que tem um poder devastador, como a gente vai aprender com o escritor Tiago. Veja só. Cuidado com a língua é o primeiro subtópico. De todos os seres criados pelo Todo-Poderoso, o ser humano é o único que possui um aparelho fonador. Logo, nós podemos afirmar que a fala é um dom divino que nos distingue das outras criaturas. É algo realmente especial que pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Tiago vai comparar a língua a um fogo devastador, lá na sua carta, no capítulo 3 e versículo 6. Pois, de acordo com Tiago, uma pequena fagulha pode queimar e destruir uma floresta inteira. Ele ainda vai nos afirmar que nenhum homem pode domar a sua língua. Com a nossa língua, nós podemos bem dizer a Deus, porém maldizer o nosso próximo. Então veja que ter o controle da língua não é fácil, mas também não é impossível para os discípulos de Jesus. Sozinhos, pela força da nossa vontade, do nosso braço, a gente não consegue domar a nossa língua, controlar a nossa língua. Mas como discípulos de Cristo, nós somos ensinados através da sua palavra que precisamos domar a nossa língua, frear a nossa língua e cuidar com aquilo que nós falamos. Segundo subtópico, nossa maneira de falar. A nossa maneira de falar revela o nosso verdadeiro eu, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, versículo 34. É do coração, ou seja, é do íntimo do ser humano que procedem os males. Olha só, às vezes a gente tem aquela ideia de que o ser humano é bonzinho, né? Pois não é. Nós somos todos pecadores caídos e dependentes da graça de Deus. Do nosso íntimo procedem os males. Sabe, do nosso eu, de quem nós realmente somos? Daqui procedem os males. É a palavra de Deus que nos traz este ensinamento. Certa vez, Pedro foi identificado como alguém que esteve com Jesus somente pelo seu linguajar, pela sua forma de falar, de se expressar. Está lá em Mateus capítulo 26 e versículo 73. Nossa maneira de falar deve ser saudável e irrepreensível. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Tito capítulo 2 e versículo 8. Então veja a importância de nós sabermos como falar, o que falar, sabe, de que forma falar. A forma com que nós nos expressamos, ela diz muito sobre a nossa fé. Porque você já reparou como nós temos uma tendência a murmurar? Sabe, murmurar. Tá frio. Você levanta da cama e fala, nossa, mas que frio de novo, tá frio, tá chovendo. Todo dia nessa cidade. A gente tá murmurando. A gente tá reclamando do clima. Qual o problema de reclamar do clima, irmã Damaris? E eu tô falando isso aqui muito pra mim, tá, irmãos? Porque eu moro em Curitiba e hoje aqui tá frio. Eu já tô sentindo que eu tô ficando fanha, porque nós vamos enfrentar uma semana toda de chuvas aqui em Curitiba e, né, a friagem já começa. E eu, todos os dias, preciso frear o meu desejo de murmurar. Porque a gente procede do íntimo do nosso ser os males, como o da murmuração. Outro male que a gente gosta, né, de proceder ali com a boca, a fofoca. A gente, às vezes, fica até feliz, falando mal dos outros, sabe? Falando, olha lá o fulano. Às vezes a gente enche assim a boca, sabe? Pra falar das outras pessoas. Ah, eu não faço fofoca. Sério.
Nenhuma. Nem com as pessoas que você conhece. Nem de alguém que te provocou, que te irritou, que fez algo de ruim. A nossa língua é algo que precisa ser domado. Porque com ela a gente fere as pessoas. Fere, sabe? Literalmente fere a pessoa. No sentido de eu falo algo que dói tanto quanto doeria um tapa no rosto. Literalmente, né, no sentido figurado. Eu falo pra pessoa assim: nossa, como você engordou? Como você. Ou então você vê uma pessoa que tá passando dificuldade e fala pra ela assim: o que aconteceu com o seu emprego? Sabe? Nossa, você ainda tá com esse carro? Você ainda mora naquele lugar? Ah, você mora de aluguel? A nossa língua, ela. Sabe? Eu sei que você tá me entendendo. Porque às vezes as palavras, né, quando a gente começa a pensar sobre os nossos pecados por meio da língua, a gente começa a perceber que às vezes a gente começa a murmurar contra Deus. Sabe, a gente olha para o vizinho e a gente faz como Asaf. Olha o Senhor abençoando o ímpio. Olha o ímpio sendo bem sucedido e eu aqui. Não consigo uma promoção no meu emprego, não troco de carro, não consigo comprar uma casa própria. E aí a gente começa a murmurar contra o próprio Deus, questionando as bênçãos que Deus deu ao outro. Então nós temos essa tendência natural. É isso que flui do nosso eu. O nosso eu, se ele não for transformado pelo Senhor, se não for o Senhor Jesus, se não for a graça de Deus superabundando nas nossas capacidades pecaminosas, de nós, aqui do profundo do nosso eu, só sai males, coisas ruins. A gente vai murmurar, a gente vai falar mal, a gente vai fazer fofoca, a gente vai levantar falso testemunho. Por quê? Porque é isso que vem de nós. Sem Cristo, nós estamos todos condenados a uma vida de pecados, a uma vida entregue à liberdade de fazer o que eu bem entender, inclusive com a minha fala, com a minha língua. Então é muito importante nós falarmos sobre isso aqui, sobre esse ponto, sobre esse detalhe de glorificar a Deus com as palavras. Sabe, olha, vou frear a minha língua porque isso aqui não vai glorificar a Deus. Semana passada eu estava vivendo uma experiência com Deus. Eu até comentei lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó, só me seguir aqui. Eu faço algumas reflexões por lá. Nós tivemos um problema com o piso, né? Eu comentei aqui na aula passada e aí tive que sair de casa. Eu fiquei irritada com aquilo e eu percebi que eu estava murmurando, assim, logo cedo. Já fazia uns 2, 3 dias. E aí o Senhor trouxe à minha memória o Salmo 118. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E aquilo foi como o puxão de orelha que eu precisava do Senhor. E aí quando eu levantei, todos os outros dias, eu abria a cortina do quarto e falava: este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Não veio de mim, assim, não procedeu do fundo do meu íntimo. Quase todos os dias que eu recitei esse texto, que eu falei, né, este versículo, eu não sentia isso. Eu estava brava, irritada com a situação. Aí no último dia que eu acordei lá na minha sogra, porque eu tinha muitas coisas para fazer no mês de junho e atrapalhou tudo, né? Tive que ficar 11 dias fora de casa, enfim. E aí no último dia, a minha filha estava dormindo comigo, meu esposo trabalhou naquela madrugada, aí ela levantou antes que eu, abriu a cortina e falou do jeitinho dela ali com 2 aninhos de idade: este é o dia que o Senhor nos fez, uma fofura. E, gente, assim, eu compartilhei isso no meu Instagram e aquilo... Sabe quando o Senhor nos dá o que a gente precisa? Nos admoesta no tom que a gente precisa ser admoestado? Era o que eu precisava ouvir. Porque se depender só da gente, com a nossa língua, a gente vai falar um monte de coisa ruim. A gente vai murmurar. Que é o que vem da nossa carne. Aí aqui no nosso terceiro subtópico, olha só. Prudência no falar. Nós não podemos sair por aí falando o que nos vem à cabeça, pois as nossas palavras afetam o nosso próximo de forma positiva ou negativa e também afetam a Deus. Aquilo que nós falamos vai afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Aquilo vai influenciar o nosso dia. Sabe, a forma de nós acordarmos, de nós começarmos o nosso dia. Às vezes a gente já começa o dia reclamando, murmurando, questionando. E aquilo influencia todo o nosso dia, toda a nossa forma de agir, de reagir. É por isso que nós precisamos ter prudência ao falar. No livro de Provérbios, como eu já falei aqui, nós encontramos ensinamentos preciosos a respeito do uso da língua. Eu te aconselho, inclusive, a pegar uma caneta, fazer a leitura ali de Provérbios e anotar
todos os textos que nos aconselham a tomar cuidado com a língua. São vários, são realmente muitos. Por quê? Porque desde o início a palavra de Deus nos ensina que é preciso tomar cuidado com a língua e é preciso ter prudência ao falar. Você fala demais? Você, assim como eu, gosta de falar? É aquela pessoa que fala muito? Então toma cuidado. Nós que falamos mais do que todo mundo, né, mais do que a média das pessoas, precisamos de cuidado redobrado, porque o nosso falar pode ser pecaminoso. Nós precisamos de prudência ao falar. Calúnia, difamação, mentiras, são alguns dos pecados que a nossa língua pode produzir e que, infelizmente, possuem como origem alguém não muito bom. O pai da mentira é o diabo. E quando nós levantamos falso testemunho, quando nós mentimos sobre alguma coisa que aconteceu conosco ou sobre alguém, fazemos uma difamação, né, sobre uma pessoa ali que está ao nosso redor, nós estamos fazendo algo que provém do inimigo, portanto nós estamos agindo com uma atitude que nos torna parecidos com o pai da mentira. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. A mentira, né, e o engano, eles procedem do inimigo, mas Deus abomina a língua mentirosa, conforme Provérbios 6,17 vai nos dizer. É por isso que nós precisamos tomar cuidado para nos parecermos mais com Cristo e não com o pai da mentira. Amém? Para concluir, a vida é curta, por isso nós precisamos viver de modo sábio, glorificando a Deus com a nossa obediência, com as nossas palavras e também com as nossas atitudes. Que você possa viver todas as fases da sua vida em comunhão com Deus e sempre desejoso de agradá-lo em tudo. Faça a diferença vivendo única e exclusivamente para a glória do Senhor. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor te abençoe nesta aula. Nós estamos chegando ao fim desta lição tão importante, em que nós estamos falando sobre posso ser. Quando nós olhamos aqui para o índice, né, do sumário, na verdade, da nossa lição, que vai falar sobre o que eu posso ser, a partir da lição 7, começou a falar sobre o que eu posso fazer, o que eu posso ser, e nós temos aqui várias coisas que nós podemos fazer que glorificam ao nome de Deus. Orar e jejuar glorificam ao nome de Deus. Perdoar e amar, purificar o coração, ser uma testemunha, fazer a diferença, tudo isso glorifica o nome de Deus. Então nós temos escolha. Nós podemos sim glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que falamos, com a forma que falamos. Eu acho que nós já conseguimos entender, né? Nós estamos chegando então ao final dessa lição, desta revista, deste trimestre. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite, que seja uma aula maravilhosa. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.